Oiê, se tu é mamãe e se sente sobrecarregada e cuida dos teus filhos em casa, esse vídeo é pra ti. Eu me chamo Gisele, eu sou mãe do Levi, de 11 anos, da Isabela, de 7 meses e da Sara, de quase 2 anos. Eu cuido das minhas filhas em casa e eu tenho me perguntado, será que eu vou colocá-las na creche? Eu caí na pergunta que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Por quê? Porque o meu sonho sempre foi ter uma família e cuidar dos meus filhos em casa. Eu nunca cogitei botá-las na creche antes de viver o que eu tô vivendo hoje e é o que eu quero contar pra vocês. Esse vídeo ele é um vídeo não é pra ensinar ninguém, não é pra dizer o que que alguém tem que fazer, é pra desabafar, é pra abrir o meu coração. Fazer o café com Gi, que eu fazia lá no meu Instagram, aqui nesse canal. Senti muito de abrir o meu coração e trazer para vocês como tem sido meus bastidores, como tem sido essa jornada de cuidar de duas crianças que estão em uma idade tão perto uma da outra. Eu digo que é como se fossem gêmeas. E eu já quero adiantar para falar o seguinte: eu tive muito medo quando eu descobri que estava grávida do terceiro, que é a Isabela. Eu surtei quando eu descobri essa gestação, porque eu tinha um recado da médica: não pode engravidar, porque a tua cesárea, se tu tiver outra, é de muito risco para a tua vida. E eu senti muito medo. Quem foi o meu alicerce, quem foi tudo para mim tá bem, foi o Jonatas naquele momento. Ele me socorreu emocionalmente falando. Eu lembro que eu entrei desesperada no escritório dele para contar que eu estava grávida, chorando muito. E ele me levou para a cozinha, me abraçou e começou a orar por mim e disse que ia ficar tudo bem, que ia ficar tudo bem. E eu demorei muito tempo para aceitar a minha gestação. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de um monte de coisa. Eu pensava, como é que vai ser isso? Como que eu vou cuidar das duas? Como é que vai ser de noite? Uma chora, outra chora. E eu comecei a cogitar um monte de situações na minha cabeça e comecei a ter muita ansiedade, obviamente, porque a ansiedade ela procede de um medo futuro de algo que está na tua cabeça que nem aconteceu ainda. E eu entrei, claro, né, na ansiedade assim do nível hard que tem. Conversei com algumas pessoas, fui tomar café com outras mamães para poder ouvir o que elas tinham para me falar. Fiquei mais calma, claro, mas eu tinha que viver o meu momento para poder hoje vir aqui dizer para vocês como que é tudo isso. E eu posso dizer que para mim, o nascimento, até a fase de agora, algumas semanas atrás, Bela com 7 meses e Sara fazendo 2, agora nas próximas semanas, início de fevereiro, eu posso dizer que eu tirei de letra, que foi muito tranquilo. Foi cansativo, mas foi um cansativo top, dou conta. Eu tenho que cuidar do meu emocional para eu conseguir fazer isso. Cuidando das minhas filhas, da minha casa, sozinha, sem ninguém para me ajudar, sem muita rede de apoio. Essa coisa de deixar toda hora na casa de alguém ou alguém vir aqui ficar, eu não tenho isso. E fui fazendo, e fui dando conta. Sara ficou no quarto dela para dormir de noite, Bela no meu quarto. Então foi tudo muito tranquilo. Uma correria, com certeza, mas eu coloquei na minha cabeça, eu preciso fazer. Eu preciso dar conta disso. E assim eu fui fazendo. E a Sara, ela é uma criança de quase 2 anos que já tem a sua rotina. A Sara, ela dorme, sempre dormiu muito bem a noite inteira. Eu sempre acostumei os meus filhos a ter aquela autonomia que se fala, acho que é de sono. Levantava ali de noite para dar um mamar para a Isabela. E como que estava sendo a minha rotina até um tempo atrás? A Bela, bebê, dorme bastante, então tudo ok, tudo tranquilo. A Sara, a gente acordava de manhã, eu acordava antes deles para preparar a casa. Não tão cedo, claro, porque eu precisava descansar, porque nem sempre de noite eu durmo bem. Mas a Sara acordava, ela corria, brincava um pouco. E depois, quando era hora de fazer alguma coisa, por exemplo, de lavar roupa, que eu precisava fazer alguma tarefa de casa, eu colocava a Sara na cadeirinha dela e ela ficava ali, ela tomava o tete dela, ela olhava um pouco de desenho ou ela ficava perto de mim na cadeirinha. Então eu conseguia, por conta dessa cadeirinha, fazer muitas coisas com a Sara acordada. E a Isabela era aquela coisa, ir lá acordada, leite, voltava a dormir, trazia um pouco para a sala, aí daqui a pouco ela pegava no sono. E era muito tranquilo. Sara, depois do almoço, soneca.
Chegava de noite, ela ia dormir. Ali pelas 9 horas da noite, ela ia dormir. A Sara sempre teve muita energia, sempre aguentou ficar acordada até um pouco mais tarde. E assim foi indo por um tempo. Tudo muito ok, tudo muito legal. Conseguia fazer as minhas coisas em casa. Depois de um tempo agora, até um tempo atrás, eu estava conseguindo fazer pão, fazer bolo, tudo em casa. Só que de algumas semanas pra cá, a Sara aprendeu a subir e ficar em pé na cadeirinha dela. E começar a querer pular dali. E aí, tudo começou a virar de cabeça para baixo. Eu não consegui fazer mais nada com a Sara acordada. A Isabela também crescendo. E aí as coisas começaram a ficar bem difícil. Porque a Sara aprendeu a arredar minha cadeira da sala, subir em cima da mesa. Então, a gente botou um portãozinho para a Sara não descer para o escritório onde o Jontas faz as reuniões, porque ela aprendeu a abrir as portas. Então, a Sara está crescendo. E a Sara, ela tem muita energia. A Sara, ela é uma criança assim diferente do Levi. O Levi, quando era pequeno, ele sentava e brincava com um brinquedo quieto num canto. A Sara não. A Sara, ela mexe em tudo, ela abre tudo, ela tira tudo do lugar. Quando eu botava ela na cadeirinha, eu conseguia vir para a cozinha fazer as minhas coisas. Hoje não. Hoje ela vem atrás de mim e ela abre os balcão, ela tira as comidas para fora, ela tira os potes para fora, ela faz a festa. Eu conseguia, até por um certo tempo, pensar assim: ah, eu vou fechar a porta para separar a cozinha e a sala. Vou deixar um pouquinho de fresta ali para eu espiar, vou deixar ela interagindo ali com os brinquedos dela, brincando. Só que daí eu vi a Sara arredando a cadeira, subindo em cima da mesa. E tudo então agora começou a ficar perigoso para Sara, porque ela pode se machucar. E a minha atenção, ela tá muito mais redobrada em cima da Sara, fazendo que com as coisas que eu conseguia fazer antes, eu não consiga dar conta de fazer mais com ela acordada. E eu não posso deixar a Sara dormindo o tempo inteiro. E a Bela começou a acordar muito de noite para tomar mamadeira e para resmungar e sair dente e aquela função toda. E aí tô eu lá, podre de cansada na madrugada, sem conseguir dormir de noite direito e sem conseguir levantar tão cedo de manhã para deixar a minha casa toda preparada como antes. E aí acaba o quê? Eu acordando, Sara acordando, todo mundo acordando atropelado e as minhas coisas vêm se atropelando, se atropelando, se atropelando. Chegou no momento, então, que algumas semanas atrás, de estar assim numa exaustão que eu nem sei explicar com palavras. Porque a Sara é uma criança muito pesada. E a Isabela também. E eu tenho que erguer a Sara para tirar do berço. Erguer a Sara para colocar no berço, na soneca. E de noite, geralmente, o Jontas que faz a parte do sono com ela. Eu tenho que erguer a Sara para passar no portãozinho. E para descer no portãozinho que a gente colocou no corredor. Eu tenho que erguer a Sara para comer na cadeirinha. Eu tenho que fazer um monte de coisa com a Sara. A Sara é uma criança pesada. E chega o final do dia, gente, eu não sinto os meus braços, eu não sinto as minhas pernas ultimamente. Quando chega o final do dia, o meu nervo ciático ele tá inflamado de tanta força que eu faço, para vocês terem uma noção. E a Isabela, ela é uma criança que agora tá sempre mais acordada, mais ativa, gosta de colo também. E também é uma criança muito pesada. Então tá me dando muitas dores fisicamente falando. Tá sendo bem intenso, bem cansativo para mim. E eu não tenho mais conseguido dar conta atualmente de uns dias pra cá de cuidar das duas junto. Porque a Sara, ela tá acordada, ela quer brincar. Ela quer ir pro pátio, ela quer correr. Aqui é grande, é enorme, ela sabe caminhar por tudo aqui. Ela quer ver o bichinho, ela quer brincar. E aí tá a Isabela lá no quarto chorando, precisando que eu troque fralda, que eu dê mamadeira ou que eu fique de olho nela. E aí eu fico um pouco aqui fora, daqui a pouco o Jonathan sai em reunião pra dizer a Bela tá chorando, entra pra dentro de casa. E aí a Sara resmungando e chorando, esperneando que ela não quer entrar dentro de casa. Então tá tudo assim, ó, ultimamente. Às vezes as pessoas podem se perguntar até assim, ah, por que que a Gi tá tão afastada? Por que que a Gi ela não tá recebendo visita? Por que que ela tá tão na dela? Gente, eu não tenho nem tempo hoje, do jeito que tá, de uns dias pra cá, pra receber ninguém. Eu não tenho tempo pra fazer um bolo, eu não tenho tempo pra arrumar uma mesa pra fazer um café, eu não tenho tempo pra nada. Pra nada.
Eu tô gravando esse vídeo aqui de noite e a Isabela já acordou quantas vezes eu tive que correr dar mamadeira pra ela. Ou havia muitas perguntas na minha cabeça sobre creche, que é algo que eu nunca quis colocar, que eu sempre quis dar conta de cuidar em casa. E agora eu comecei a cogitar a creche, com medo de não conseguir lidar, com medo de não conseguir dar conta. Porque não é o mental que tá afetado meu. O meu mental, a minha mente, eu cuido muito da minha mente, é muito boa, porque eu estudo sobre isso, eu falo muito sobre isso. Eu acredito que quando a Bíblia fala sejam renovados pelo poder da mente, que a gente é. Então, desde muito tempo que eu estudo sobre isso. Mas o que eu tenho sentido hoje é o cansaço físico e medo de ficar doente. Dentro disso, lembrando, eu tive embolia pulmonar no pós-cesárea. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu faço tratamento para afinar o sangue. Tem dias que o meu despertador toca para tomar o meu remédio, que eu levo meia hora, uma hora para tomar, porque eu tô escutando o despertador, mas eu tô lidando com troca-fralda de uma, troca-fralda de outra, Levi chamando aqui, coisa para fazer. Gente, é uma loucura, de verdade. E eu não consigo nem dizer como que começou a ficar uma loucura assim, porque eu nem percebi, foi tudo assim, ó. Foi assim, eu tava conseguindo fazer pão, fazer bolo, dar conta de tudo e do nada parece que tudo virou de cabeça para baixo. E aí eu comecei a entrar nesse questionamento. O que que eu faço? Porque hoje eu moro numa casa que eu amo morar, mas ela é longe de tudo. Hoje para eu sair pro posto, fazer vacina, hoje para eu ir no mercado, hoje para ir para a igreja, para fazer qualquer coisa, é longe de tudo para mim. Eu levo tempo para fazer as coisas e voltar para casa. Eu não tenho fácil acesso ao mercado, às coisas, e foi por uma decisão minha, claro, eu quis vir para cá, pro silêncio. Eu morava na Muvuca antes do barulho, então eu amo estar aqui. Mas tudo aqui agora parece que tá ficando longe, tá ficando mais difícil, porque daí fica longe da minha mãe, fica longe da minha sogra, que me ajuda muito, que ama as minhas filhas, e que a Isabela fica muito bem com ela, mas eu não tenho fácil acesso a dizer, sogra, vem aqui, ou tô te levando ali. Não tenho isso hoje, porque é longe da casa de todo mundo que é dindo, que quer me ajudar. Então, muitos questionamentos começaram a vir na minha cabeça. É longe de creche, não consigo mais fazer pão, não consigo mais fazer bolo, não tô conseguindo mais fazer realmente nada. Por quê? Porque eu não tenho dormido bem de noite com a Isabela. Chega de manhã, gente, eu tô podre de sono, eu quero dormir. Eu não quero levantar e fazer as coisas. Eu faço as coisas me arrastando. E agora eu entrei, então, num questionamento se eu vou sair daqui para morar mais perto da creche e vou ter coragem de colocar numa creche. Aí, quando eu penso em colocar numa creche, eu vejo um monte de vídeo de pessoas que passaram situações horríveis em creche com a criança. Aí eu começo a chorar, aí começa a me dar medo. E aí eu começo, Jesus amado, o que que eu faço? Eu quero dar conta, mas eu não consigo mais dar conta. E eu tenho a minha saúde também para cuidar, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem, eu tô fazendo tratamento também. Eu preciso fazer exame, eu nunca mais fui fazer exame, eu nunca mais fui consultar, nunca mais fui fazer nada para mim. Gente, é uma loucura. Porque uma chora aqui, a outra chora ali. Uma quer vir pra rua, a outra tem que ficar dentro de casa. Eu troco uma, eu acabo de trocar a outra. E assim, gente, é uma loucura. É uma loucura. Quando uma criança ela já tá maior. E se eu tento realmente explicar pra vocês quando que isso virou, de não conseguir mais dar conta, eu não sei explicar. Porque é tudo muito rápido. E hoje eu tive, graças a Deus, um dia muito leve. Hoje eu tive um dia que eu consegui deitar no chão com elas, olhar a TV. Eu vou muito pra rua com as duas hoje. Que isso me faz muito bem pra elas. Mas quando a gente tá dentro de casa, que é a hora que eu não passo o tempo todo só dentro da rua, né? Mas quando eu tô dentro de casa, eu preciso fazer as coisas, eu não tenho mais conseguido conciliar. Lavar roupa, então, nem se fala. Roupa, é muita roupa aqui em casa, porque é bastante gente. Então, essa coisa de estender roupa, guardar roupa, passar roupa, deixar tudo organizado, eu nunca mais consegui. Eu tenho roupas ali pra guardar e roupas pra olhar o que que serve, o que que não serve. Então, vai indo, sabe? É nesse sentido que eu tô falando. De fazer as coisas correndo. Hoje eu não consegui mais ter uma rotina saudável pra mim. De levantar cedo, deixar o almoço cedo pronto, essas coisas. Nada tá rolando, nada. E hoje eu tenho me perguntado, então, o que que eu faço pra resolver isso?
para eu não chegar no ponto de ficar doente, porque eu estou no meu limite. O que que eu faço? Contrato alguém para trabalhar para mim, para vir aqui em casa me ajudar quando eu precisar dar uma aula, quando eu precisar, porque eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, eu quero abrir minha agenda para mais pessoas. Mas hoje a minha agenda ela é muito escassa por conta disso tudo que eu tô falando. Eu amo presencial, de dar aula, de estar junto com a pessoa, mas eu não consigo fazer muito isso hoje ainda. E aí eu me pergunto, eu contrato alguém para ficar com elas enquanto eu dou aula? Enquanto eu preciso sair para a cidade e resolver alguma coisa, que é mais longe daqui, aí eu deixo essa pessoa com elas? Se eu e Jontas precisamos sair e resolver uma coisa, eu deixo essa pessoa com elas em casa? Aí quando eu não precisa cuidar delas, essa pessoa pode estender roupa, pode limpar a minha casa, fazer alguma coisa para mim? Ou eu boto na creche a Sara e espero um pouco para botar a Isabela. Eu tô confusa, eu não sei o que decidir, eu não sei o que fazer. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês colocaram na creche qual foi a experiência de vocês. Eu tive uma experiência muito traumática com meu filho de 11 anos. Ele não foi em creche, eu preferi botar em tia particular. E essa mulher foi processada, teve que se mudar de cidade, porque a gente descobriu que ela batia nas crianças, só dava miojo com feijão para comer. Eu nunca vou me esquecer disso. E aí, ao mesmo tempo, agora, na hora de botar na creche, parece que me dá um medo de tudo. E que é mais confiável, eu vou deixar com alguém. E aí eu lembro dessa história, então a minha cabeça, gente, ela tá assim, ó. Eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que que vocês fariam no meu lugar. Ontem, eu e meu marido, a gente conversa, a gente pensa muito que se eu conseguisse de novo ter uma noite de sono tranquila com a Isabela, que ela teve dente muito cedo. Ela já tá com 2 dentes em cima, 2 embaixo e saindo um terceiro aqui do lado. Ela tem 7 meses, ela começou a ter dente com 3 meses. E dente, febre, irritação, enfim. E eu não tô descansada. E a gente pensa que se eu conseguisse pelo menos dormir bem de noite, eu ia conseguir levantar bem cedo de manhã, fazer todas as minhas tarefas, estudar, me preparar para dar aula, ir abrindo a minha agenda e deixar elas com a minha sogra ou com a minha mãe quando eu precisasse dar aula. E aí eu ia dar conta de tudo. Esse seria para mim um cenário perfeito. Voltar a ficar ativa de manhã cedo. Mas eu tô dormindo porque eu tô cansada. Então eu quero contar um pouco para vocês para dizer que eu falei muito já sobre cuidar dos filhos em casa, sobre a minha paixão de cuidar das minhas filhas em casa, que esse era o meu maior sonho. E hoje a gente vê que a gente tem um limite, a gente tem um teto e que nem tudo é como a gente quer que seja. Hoje eu nunca mais eu vou abrir minha boca para falar de nada, de dizer assim, não, a maternidade a gente dá conta de tudo. O que que é isso? Isso é mimimi. Quantas vezes eu pensei que fosse mimimi de algumas mães e que dava conta assim que era uma questão só mental, mas não é. Não é. Hoje, quando eu vejo as dores físicas que eu tenho no meu corpo e que eu chego a estar me arrastando em alguns dias de noite, que parece que eu tô caminhando em nuvens. Hoje eu sei quanto é real o peso de dar conta de tudo. Por mais que o marido ajude, por mais que o meu filho ajude, o Levi me ajuda muito, mas ele não é pai, não é mãe. Mas é nós, está sobre nós isso, é nosso. E eu quero dizer para vocês que eu não sei o que que eu vou decidir, eu não sei que decisão eu vou tomar. Se eu vou me mudar daqui para ir para um lugar mais perto, perto de tudo, perto de rede de apoio, perto de creche, que seja fácil para mim fazer as coisas. Ou se eu vou contratar alguém e trazer pra cá, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou contar nos próximos vídeos, mas hoje o vídeo era pra abrir meu coração, ficou longo, ficou. Mas é um papo como se eu estivesse conversando com a minha amiga ali. E eu converso com algumas mães no Instagram, no direct, que abrem o coração pra mim e também falam sobre isso. E o quanto é importante a gente trocar experiência. E no meu Instagram eu posto meus stories, eu posto meu dia, e só que eu nunca conto como que tá sendo, eu não falo muito lá no Instagram. Eu não abro mais a câmera porque eu nem tenho tempo para isso mais. Então eu sou uma pessoa hoje que eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, eu sou muito feliz com as minhas filhas de estar em casa. Eu amo o que eu faço. Eu amo ser mãe, eu sou apaixonada por família, era meu sonho ter família e viver o que eu vivo hoje. De não precisar trabalhar fora, de ter as minhas coisas, poder fazer minha agenda, fazer as minhas coisas em casa, era tudo que eu queria. Mas a exaustão, ela bateu, é sobre estar cansada, não sobre não estar feliz. Por que eu tô dizendo isso? Porque uma vez eu tava passando por uma crise pessoal, eu tava grávida, eu tava muito mal, muito exaltada, com meus hormônios à flor da pele.
E eu postava como eu sempre posto meu dia, sempre sorrindo. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo que Deus fez na minha vida. E uma pessoa que sabe, né, sabia que eu não tava muito legal, passando muito mal, perguntou pra mim: "Ah, mas não te faz mal isso de tu postar sorrindo e postar teu dia sabendo que tu não tá feliz?" Aí eu falei: "Mas eu tô feliz. Não é sobre felicidade. Não tem nada a ver com isso. Porque apesar de ser difícil, eu me sinto grata. E é o que eu tento ensinar pro meu filho Levi, de 11 anos. Quando tu não tinha irmã, quando nós não tava dentro de uma família estruturada, tu pedia a Deus que a mamãe se casasse e que a gente tivesse uma irmã, tivesse bebê, tivesse família. E hoje tu tem exatamente aquilo que tu orou e pediu a Deus, mas vai ter dias difíceis. Vai ter dias que não vão ser tão legais. Vai ter dias que vai ser pesado. Mas em todos esses dias o segredo e a chave é olhar para trás e pensar o que eu ia querer estar vivendo. Esse difícil ou outro difícil, que a gente era sozinho. Então, isso eu trago muito. Apesar de eu estar contando tudo isso para vocês, isso não é sobre não estar feliz com o meu momento. É sobre estar sentindo aquilo que um ser humano sente, exaustão. E a gente entende daí que a felicidade, ela não é algo romantizado, que muitas pessoas romantizam maternidade, romantizam tudo. E aí, quando vem que é dias que são difíceis, dias que são turbulentos, elas não se sentem mais felizes. Elas acham que estão tristes. Mas não é sobre isso, sabe? A felicidade, ela não é assim. A gente escolhe estar feliz e grato apesar de estar vivendo dias difíceis. Muitas pessoas se enganam quando pensam que vão ver uma promessa de Deus e vai ser tudo belezinha. E vai ser flores o tempo inteiro, principalmente no casamento, não vai. E são esses momentos que eles nos ensinam a realmente ficar fiel e grato a Deus. E de entender, estou vivendo tudo que um dia eu pedi para Deus para viver. Só que eu estou passando pelos dias maus que a Bíblia fala. E aí eu vou ter maturidade emocional para poder lidar com esses dias. Mas eu quero dar um alerta que, apesar de uma pessoa ser muito bem desenvolvida aqui, quando chega a exaustão física, o teu corpo ele começa a gritar e dar sinais de que tu tá começando a ficar doente. E é aí que o bicho pega. Porque se uma mãe fica doente, como que as crianças vão viver? Como que vai ser aquela casa? Se a mãe não souber parar e dizer, eu me equivoquei, eu preciso de ajuda, eu não vou dar conta sozinha. A gente não pode ser orgulhosa a ponto de não admitir que chegou um momento que a gente não dá mais conta. E é esse momento que eu tô. Pode ser, gente, que daqui a um mês isso tudo passe e a Isabela durma muito bem de noite e eu comece a acordar às 5 horas da manhã. Pode ser, eu não sei. E aí eu venho aqui gravar pra vocês e dizer, gente, tô dando conta, tá tudo bem, porque eu tô dormindo e tô acordando cedo e fazendo tudo. Não sei. Só Deus sabe. E eu vou, assim que der, gravando os outros vídeos e contando pra vocês como que tá sendo o desenrolar disso tudo. Porque eu quero conseguir voltar pra minha rotina. A rotina ideal, a rotina perfeita que eu tinha. Mas não consegui ainda. Se vocês também se sentem assim, se vocês também pensaram que iam dar conta e vocês estão vendo que hoje vocês não estão conseguindo dar, me contem aqui também, me contem o que vocês fizeram para conseguir dar conta. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, fiquem por dentro, que assim que eu puder eu vou vir sempre aqui abrir meu coração e contar como tá sendo. Por que que isso é bom? Para outras mamães ver que a gente não tá passando por isso sozinha, tem mais pessoas passando por isso. Não é só a gente. E que tá tudo bem, um dia isso vai passar. Se tu é uma mãe que tu gosta desse tipo de bate-papo, me segue lá no Instagram, @eusougisiele. E deixa um comentário pra mim aqui. E deixa algum direct pra mim lá. Porque eu tô pensando em criar aí um grupo de mães pra gente poder conversar e todo mundo falar. Não só eu falar aqui, mas um lugar onde a gente vai se encontrar online, fazer uma videochamada e vai bater um papo pra conversar. Aí eu quero trazer mamães para contar histórias que já passaram por isso. Vai ser bem legal. Se vocês querem um ambiente assim, conta aqui pra mim que vocês querem esse ambiente. E eu vou trazer um próximo vídeo contando como isso vai funcionar. Agora eu vou me despedir de vocês, porque eu preciso ainda tirar um tempo pra mim, meditar, pra orar, pra ficar comigo mesma, que isso me faz muito bem, pra ter forças pra encarar o próximo dia, que amanhã tem mais. Obrigada por terem ficado aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!